Shalom, shalom para você que já está aí, que já veio ao nosso encontro especial para falar das maravilhas do nosso Deus. Amém? Você que já chegou, dê logo o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, se está aqui pela primeira vez ou não. Se você tem alguém para você compartilhar, compartilhe nas suas redes sociais essa palavra. E o nosso endereço vai estar passando aí. Se você é de Friburgo ou está, faça-nos uma visita, você é muito bem-vindo. E comente todo o tempo para que essa gravação possa chegar a muitas pessoas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Senhor grande e poderoso, único Deus verdadeiro, soberano sobre todas as coisas. Obrigada, meu Deus, porque estamos aqui novamente, nos encontrando, Pai, para estar falando acerca das tuas maravilhas. Temos um lugar em ti, Pai. Temos um lugar especial em Cristo Jesus. Leva-nos ao conhecimento, Senhor, profundo desse lugar, dessa intimidade. Que cada um, Pai, possa ser grandemente abençoado e que o teu Espírito seja livre no nosso meio para fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o texto que nós vamos ler fica em Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler. Portanto, se vocês têm algum encorajamento para mim, a partir da sua união com o Messias, algum conforto procedente do amor, alguma comunhão comigo no Espírito, alguma compaixão ou simpatia, então completem meu trabalho mediante o propósito e o amor comuns, sendo um no coração e na mente. Não façam nada por competição ou imodéstia, mas com humildade, considerem os outros melhores que vocês mesmos. Cuidem dos interesses das outras pessoas e não só dos seus. Que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela união ao Messias e Yoshua. Apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou-a igualmente como Deus, algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou a si mesmo, ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte. Morte na estaca, como um criminoso. Portanto, Deus o elevou ao lugar mais alto e lhe deu um nome acima de todo nome, para que, com honra, ao nome dado a Yoshua, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua reconheça que Yoshua, o Messias, é Adonai, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Senhor, que o Senhor abençoe a leitura da tua palavra e venha ao nosso coração, Pai, para a transformação da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu estou lendo esse texto de Filipenses na Bíblia hebraica, do original, para que a gente tenha assim uma linguagem bem simples e bem acessível, para que a gente possa compreender. Paulo estava escrevendo aos Filipenses e ele estava dizendo que se tem alguma coisa, algum encorajamento que fosse dado a ele, a partir da união com o Messias, que eles fizessem, mas não fizessem por contenda, para ser um melhor que o outro, mas que considerasse o outro maior do que ele mesmo, e que se preocupasse com as coisas das outras pessoas como as suas próprias. Então, embaixo, ele vem descrevendo, falando como Jesus veio à Terra, quando ele veio encarnado, como homem, se identificar conosco, deixando a glória, deixando o céu, deixando o seu lugar. Então, ele veio para ser humilhado, ele veio e se humilhou, ele veio para tomar a forma de homem, como escravo, para servir aos seus amigos, aos seus irmãos.
Então, Deus o elevou. Então, quando ele voltar, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Yoshua, Jesus Cristo, é o Messias, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que veio em carne para nos salvar, aquele que poderia, por causa do seu sangue imaculado, aquele sangue que não tinha pecado, não tinha contaminação, poderia nos lavar. Então, ele vem dizendo aqui, e eu peguei dessa primeira parte desse texto, que ele fala de um aconchego num lugar em Cristo Jesus. É um lugar onde nós queremos estar. Nós estamos fazendo o primeiro programa do ano de 2025. Tudo que nós pensamos, quando nós vemos aí entrevistas ou conversamos, tudo que nós pensamos quando vamos terminando um ano, iniciando outro, é que nós queremos ser melhores, mudar coisas na nossa vida, nós queremos agir diferente, nós queremos melhorar, não é assim que as pessoas falam, não, eu quero ser melhor, eu quero melhorar. Então é isso que as pessoas pensam, e nós também. Nós queremos um ano agora de mudanças, com paz, com amor, com igualdade, com alegria. É tudo que todo mundo pede. Mas esse lugar onde tem paz, que excede todo o entendimento, onde o amor é de tal maneira que veio o Filho de Deus para morrer no meu lugar, no seu lugar, para que nós vivêssemos uma vida e voltássemos para o projeto de Deus de vida eterna. Tudo isso, a igualdade, a alegria, a benignidade, a bondade, nós temos em Cristo Jesus. E Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, essa vida que nós buscamos, tudo isso que nós buscamos, e esse texto fala de aconchego, de consolo, né, de conforto, de comunhão, de compaixão, de simpatia, união. Tudo isso esse texto fala. Paulo está falando para os filipenses. Que tudo isso, em Cristo Jesus, haja sem contenda, sem brigas, sem rixas. Porque em Cristo somos um. E um com Cristo, nós podemos viver essa vida e também iluminar ao nosso redor, porque Jesus é a luz dos homens e nós somos luz do mundo também. Então, nós pegamos aqui aconchego. O que é um aconchego? Aconchego é o ajuste do corpo, é um bem-estar e proteção, é intimidade e acolhimento. E aí, se nós formos lá em Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, não deixem mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, não vos ajuste nesse mundo. Esse mundo não é o nosso lugar de aconchego, porque essas coisas no sistema do mundo, elas não se fazem presentes. No mundo há competição, no mundo há rixas, no mundo há tantas coisas. Mas em Cristo Jesus, nós somos conformados, nós somos ajustados na vida de Cristo, aconchegados na vida de Cristo, de onde nós vamos obter, nós vamos poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é viver como Cristo viveu, que é viver dentro dos princípios de Deus. Nós vamos renovar a nossa mente, nós vamos, de fato, olhar para o outro, nos preocupar com o outro, assim como nos preocupamos conosco. Nós vamos olhar para o outro sem rixa, sem competição. Nós vamos estar prontos para viver um amor quando unidos a Cristo, porque dele vem todas as coisas. O texto também nos fala aqui da comunhão, alguma comunhão comigo,
no Espírito, comunhão. Nós vamos ler um texto sobre comunhão em Coríntios 1:9 e Coríntios 3:16, diz assim, o 1:9 diz, fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E Coríntios, 1 Coríntios 3:16 diz, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Nós temos comunhão com Ele. E quando estamos em comunhão com Ele, como Paulo começa aqui, se vocês têm algum encorajamento para mim, a partir da sua comunhão com o Messias, então aí vem o conforto, a comunhão, a compaixão, com uma intimidade com o Messias. Então, o texto fala também de comunhão, e que nós precisamos ter comunhão com o nosso Deus e comunhão com os nossos irmãos, para que possamos viver toda essa busca que nós temos como ser humano. Toda a busca que nós olhamos para o mundo, ai, tão bom se fosse tudo em paz, que a alegria reine. Não é assim que a gente pensa? Que haja igualdade no mundo. Mas em Cristo é que há essas coisas, porque somos um, há uma unidade nele. E para que nós possamos passar isso para o mundo, viver isso, experimentar qual é a boa vontade de Deus, a perfeita para nós, nós precisamos estar em comunhão com Ele. E o texto fala também de compaixão. Comigo no Espírito, alguma compaixão ou simpatia, Paulo está escrevendo. E compaixão, nós vamos ver que é sentir o sofrimento alheio. O conforto, o consolo é alívio ao sofrimento, a comunhão é todas as coisas em comum, a compaixão é sentir o sofrimento do outro. Então, nós vamos ver nesse texto, quando diz de compaixão, nós vamos para Salmo 145. Deixa eu ver se eu acho aqui, que agora eu não sei mais. E nós vemos que Deus tem compaixão de nós. E por causa das promessas de Deus, os meus sofrimentos são aliviados. É assim que diz Salmos. Por causa da promessa de Deus, os meus sofrimentos são aliviados. Porque Deus tem compaixão. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Então, Paulo está dizendo, então, completem o meu trabalho mediante o propósito e o amor comuns, sendo um só coração e uma só mente, o mesmo sentimento e o mesmo pensamento. Como nós vamos poder unir os sentimentos e pensamentos? Quando nos unimos a Cristo Jesus e vamos buscar nele a boa, agradável vontade de Deus para nós, viver como Deus planejou, viver a vida de Cristo aqui na Terra. É em união, é um lugar comum para nós, estar em Cristo Jesus, onde todas essas coisas podem acontecer na minha vida, na sua vida, onde nós podemos exercitar, executar todas essas coisas para o nosso próximo, quando caminhamos no mundo. É em Cristo Jesus, é um lugar nele, é com ele. Ele é o caminho por onde temos que percorrer. Ele é a vida onde vamos viver todas essas coisas. E ele é a verdade absoluta, onde essas coisas se tornam verdade em nós, nele. Porque somos templo do Espírito Santo de Deus. A presença de Cristo Jesus, ela se faz presente em nós quando nós temos comunhão. Então, é um lugar onde nós temos que estar, um lugar onde nós temos que buscar, um lugar onde nós temos que partilhar, para que possamos viver, então, não buscando as coisas do sistema desse mundo, mas sendo ajustados, aconchegados na boa e perfeita vontade de Deus, não no mundo,
Assim nós poderemos viver e assim nós poderemos falar que nós buscamos todas essas coisas, sim, quando um ano se inicia. É uma nova, um novo ano, é um novo tempo, são novas oportunidades, é um novo vislumbrar, é a esperança que brota de algo diferente, né? Nós podemos fazer diferente aquilo que não deu certo. Então, é uma bênção, é a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus, é o amor de Deus nos dando um ano novo, para que nós, sendo um com o Messias, possamos então ser uns com os outros e não entrar em rixas, nem em disputas, mas viver todas essas coisas, o aconchego, o consolo, a comunhão, a compaixão, poder experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nós, sermos ajustados como corpo nele, sermos ajustados com Cristo Jesus, num aconchego, assim como a gente bota uma roupa bem justinha quando estamos com frio e aquilo fica aconchegado. Assim é a nossa vida em Cristo Jesus, aconchegada. Quando nós temos comunhão com Ele. E aqui embaixo, então, Paulo diz que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela união ao Messias. Então, as minhas atitudes para com o outro, ela precisa ser governada por Cristo Jesus, pela minha união com Ele, porque então eu tenho tudo dele, para que então quem está ao meu lado possa também ter, porque aí eu vou poder falar, vou poder agir, vou poder expressar o amor de Deus. É na comunhão com Cristo Jesus, é na união com Cristo Jesus. E assim como ele se esvaziou a si mesmo, assim como ele deixou a sua glória e foi obediente até a morte, assim como ele, nós também devemos ser assim com o próximo. Olhar o interesse do outro, olhar as necessidades, olhar que assim como nós também precisamos ser aconchegados, também o outro precisa, sem disputas, sem brigas. E que esse novo ano você possa refletir sobre a sua vida, a vida de Cristo, para uma união perfeita, porque Ele te chama para que possamos viver, então, os valores do reino de Deus. Enquanto caminhamos nesse mundo, nós podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós podemos expressar toda a compaixão, todo o conforto, toda a misericórdia, toda a comunhão que vem de Cristo Jesus, porque o seu Espírito habita em nós quando temos comunhão. Que nós possamos, durante todo esse ano, refletir sobre isso e buscar uma intimidade profunda com o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Senhor, Tu és maravilhoso, porque o Senhor nos apresenta, Pai, uma vida. Jesus é a nossa vida. É uma forma de viver, Pai. Não é uma religiosidade. Não é um papel cheio de normas, mas uma vida em comum, unida, para que possamos viver, Pai, aquilo que Cristo tem para nós, aquilo que Ele, Pai, na cruz do Calvário, venceu para que nós tivéssemos. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada por Jesus. Muito obrigada pelo Espírito Santo em nós. Abençoe, Pai, cada um que está conosco, cada um que vai ouvir essa palavra depois, cada um seja impactado pelo teu grande e perfeito amor. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde.
que faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. E sobre você levante o seu rosto e te dê shalom, shalom, shalom. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua família, tudo que te diz respeito. E que você tenha uma semana para lá de abençoada. Se você chegou depois, você dê o seu like, você compartilhe, você comente e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Ok? Uma semana abençoada e até o próximo domingo, se Deus quiser.